Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar estas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Bento de Núrcia, o grande pai do monaquismo ocidental. Nós conhecemos muito bem São Bento por uma certa devoção que não é uma devoção ainda espiritual, né? É mais por uma superstição. Muitas pessoas têm medalha de São Bento, né? Imagem de São Bento, chega para o padre e fala: Padre, abençoa aqui, estou passando por várias dificuldades, mas não vive aquilo que de fato foi a vida de São Bento e por que está ali com aquela medalha. Então, uma das crises dentro, né, do cristianismo atual é essa certa devoção, mas de devoção não tem nada. É mais por superstição. Se tivesse, de fato, consciência do que é aquilo e lembrando o que foi a vida deste grande santo, que viveu entre os séculos V e VI, teria muito mais proveito para a sua vida. Então, São Bento, né, que foi o pai do monaquismo ocidental e, de fato, um grande pai do Ocidente também. Ele, que do início, seu pai queria levá-lo para Roma para estudar, e ele, então, foi e viu que Roma já estava um tanto devassa, já estava se perdendo. Se retira em oração. E aqui nós vemos de que um homem, quando ele é totalmente entregue a Deus, a sua vida perdura ao ponto de que até hoje nós celebramos os ensinamentos e a dedicação deste homem. Agora, uma vida que não quer seguir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, vive-se para si,
não tem fruto nenhum, não tem ensinamento nenhum. São Bento, então, se retira para viver uma vida eremita. Ainda no Ocidente não tem mosteiro, tem mosteiro no Oriente, e ele então vai rezar. Tinha ali um grupo de homens, e o abade, o responsável deles, faleceram. Depois descobriram que São Bento, um homem piedoso, que ele era de oração, pediu que ele se tornasse ali o responsável. Mas daqueles homens que falavam que queria ter uma vida segundo os mandamentos, segundo os ensinamentos de Deus, na verdade não queria. Quando Bento começou a ensinar e mostrar a vida que eles deveriam viver, tentaram matar o homem, né? Deram uma bebida envenenada. E aí nós vemos também os vários milagres de São Bento, que muitos também vão pelos milagres e não pela entrega e a dedicação da vida dele. Ele abençoa e bebe, não acontece nada. Depois, ele vai procurar fundar, né, ou reunir pessoas para viverem juntos, para então viver a regra pastoral, a regra de São Bento. E uma das frases que nós mais conhecemos de São Bento, aquela ora e trabalha, é a que eu gostaria de refletir nesse dia dedicado a São Bento. Hoje em dia, existe uma grande dissociação entre o que se vive e o que se crê. Eu creio, mas a minha vida não toca nada daquilo que eu creio. É como uma certa esquizofrenia espiritual. Dentro da igreja eu rezo, eu faço as minhas obras de piedade, até dentro do meu quarto está tranquilo. Eu rezo tranquilamente. Mas quando eu vou para o trabalho, e trabalho aqui não só o trabalho que recebe-se o salário, mas na convivência diária, aquela oração não toca nada na minha vida. Digo, não tem uma mudança na vida de nada. Então, a oração, de fato, está surtindo efeito? A vida está sendo coerente com a oração? Hoje, no evangelho que nós escutamos, um tanto escandaloso, né? Que Jesus chega e fala, eu vim para separar, dividir. Em uma cultura que nós estamos, não, é a unidade, nós temos que unir todo mundo. E Jesus chega e fala, eu vim para separar. Que separação é essa? Aqueles que não vivem aquilo que crê. Se nós não vivemos aquilo que nós cremos, por isso a nossa vida não tem mudança nenhuma. Padre, mas como eu vou fazer isso? Simples. Decidindo-se por Deus, como foi São Bento. Ele decidiu-se inteiramente por Deus. O seu serviço, as suas atitudes sempre têm que ser por Deus, não pelos seus instintos, não por aquilo que você vai ganhar. Convenhamos, se uma amizade pode ser até a melhor amizade em sentidos afetivos, não te levar para Deus, está levando você para a perdição. Um serviço que você não é testemunha de Deus, que não é testemunho cristão, que ninguém sabe que você, de fato, está seguindo a nosso Senhor, que serviço é esse? Eu vim para separar. E nós sabemos muito bem de que essa dissociação começa também a dissociação entre o corpo e alma.
muitos começam a dissociar meu corpo de minha alma. Vejam as ideologias. Meu corpo, minhas regras. O meu corpo é um mundo de infinitas possibilidades. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Isso é de uma filosofia, né? Meu corpo, um mundo, é um mundo de infinitas possibilidades. Tudo bem, você esquece que você tem uma alma também? Que você é somente uma matéria? E depois que essa matéria acaba? Vejam de que a grande dificuldade dos dias atuais é fazer a unidade entre aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, a nossa vida de oração, como de fato as nossas atitudes coerentes àquilo que nós estamos de fato seguindo. E quando nós começamos a seguir, a colocar em prática esses ensinamentos, não tem como conviver com pessoas que não querem viver aquilo. Seja pai, seja mãe, seja nora, seja filho. Nosso Senhor é bem claro no Evangelho de hoje. Aquele que ama mais o seu filho do que a mim, não é digno de mim. Por isso nós precisamos colocar em prática de fato a oração transformada em trabalho, e o trabalho transformado em oração. A oração transformada sempre ali em um serviço para nós, primeiramente, um serviço para o outro, porque na oração eu escuto e reconheço o que Deus quer, e quando eu vou para o trabalho vai se transformando também em oração. Veja de que uma vida grande, magnânima deste santo, que foi iluminado por Deus e fez de tudo por Deus, não fez nada por si, dá frutos. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, este receberá, este salvará. Supliquemos a graça de São Bento de sempre unir a nossa vida cotidiana com a nossa vida de oração. Aqui, quando eu fazia filosofia ainda dentro do seminário, o prédio do seminário, né, só tem uma divisão, que é um corredor para ir para a administração e a capela. E uma das grandes dificuldades é fazer essa associação do quê? Porque a casa está grudado ali à capela. E tantas vezes faziam uma divisão. O que eu vivo na casa não tem nada a ver com aquilo que eu estou buscando dentro da capela. E não pode ser assim. Tem que se unir. A minha vida dentro da igreja, as minhas orações, tem que ser coerente com a minha vida cotidiana. Porque senão, não tem fruto. Vive-se de aparência, mas seguimento não tem. Supliquemos a nosso Senhor a graça de integrar a nossa vida de oração, nossa vida prática, o nosso corpo com a nossa alma. É interessante que quando dissocia corpo e alma, o que acontece? É morte. Mas é uma morte sem fruto nenhum. Quando eu integro, é uma vida. Morre para dar a vida. Supliquemos a São Bento esta graça. Esse grande Pai que expulsou e converteu os bárbaros, que Ele também nos dê a graça de converter o nosso coração e também as barbárias dos tempos atuais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.